Aleluia! Sejam todos bem-vindos a mais um culto online do Corpo Central de São Paulo. E hoje eu te convido a refletir um pouquinho sobre a oração e o poder que a oração tem para mudar as circunstâncias das nossas vidas. E eu gostaria de começar lendo algumas palavras escritas por Nina Targino no livro Mães de Joelho e Filhos de Pé, que diz assim: por toda a vida, muitas situações nos sobrevêm. São episódios que carregam em si tristezas, alegrias, desânimo, frustrações, esperança, pecados e muito mais. No entanto, o Senhor sempre tem a palavra certa para o momento que atravessamos, seja de desertos e vales, seja de montanhas altas e terras verdejantes. Em Cristo, podemos experimentar ânimo renovado e uma nova história, porque só Ele satisfaz a nossa alma sedenta. Só Ele pode receber nosso louvor e adoração, e só nele temos o melhor para viver. Também quero compartilhar com vocês uma frase de Billy Graham que diz: feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar as circunstâncias e remover montanhas. E que todos nós possamos nesta noite ter esta convicção, que o nosso Deus poderoso pode mudar as circunstâncias e remover montanhas através da oração. Então eu te convido durante este culto a refletir e a entender o grande poder de uma vida de oração. Que a nossa vida de oração seja o fruto de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E eu tenho certeza que Deus falará profundamente aos nossos corações nesta noite. Eu tenho certeza que assim como eu, você também vai entender que sim, tudo pode mudar a partir de uma vida prostrada na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Louvores ao Senhor, que te acolheu
Aleluia! Você sabia que, segundo a ONU, o número de vítimas do tráfico de pessoas ultrapassou a 50 mil casos no mundo nesses últimos tempos? Então, é pensando nisso que salvacionistas do mundo inteiro se unem em oração anualmente, sempre no último domingo do mês de setembro, em prol das vítimas do tráfico de pessoas. Nós convidamos você a se unir a nós nesse clamor, pois nós sabemos que a oração do justo é poderosa e eficaz. Enquanto mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, eu lutarei. Enquanto houver uma moça vagando perdida pelas ruas, e enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o fim, eu lutarei. Senhor, vem encher-nos com
pessoal, eu espero que todos tenham chegado até aqui com uma semana muito abençoada na presença do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para falarmos dos aniversariantes deste mês de setembro, os que já fizeram, os que estão, na verdade, as que estão fazendo hoje, completando mais um ano de vida hoje, e quem ainda vai fazer aniversário até quinta-feira, dia 30. Vamos a eles? Dia 1º tivemos a comissária Namba Rangel. No dia 5, nosso oficial dirigente, Major Vanessa. No dia 23, Alana. E hoje, dia 26, sim, hoje, domingo, temos 3 aniversariantes. Temos a Isis, temos a Degla e a nossa querida capitã Josiane. No dia 29, teremos a Isadora. E para fechar o mês, justamente no último dia, dia 30, o nosso primeiro sargento do Corpo Central, Edinaldo. Gostaria de deixar para os nossos queridos aniversariantes 2 versículos que se encontram no Salmo 18. Versículos 1 e 2 do Salmo 18. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Que sejam verdades que você constata todos os dias quando você pensa e quando você sente o Senhor agindo na sua vida. Que Ele realmente seja a sua rocha, a sua fortaleza e o seu libertador. Um beijo muito grande, uma semana abençoada a todos e a gente se vê em outubro, querendo Deus. Aleluia! Vamos fazer a leitura no Salmo 27 e eu convido você para me acompanhar nesta leitura. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com a ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Mais cedo na reunião já foi feita a leitura do Salmo 27, na qual nós vamos basear a nossa mensagem, mas se você tem a sua Bíblia e gostaria de deixá-la aberta, eu convido a fazer isso, ok? Nós vivemos dias
nos quais eu diria há muito do que temer, há muito do que ter medo. A insegurança, sobretudo por conta da maldade humana, está por toda parte. E hoje é o dia quando no Exército de Salvação Internacional nós somos conclamados a interceder, a orar pelas vítimas do tráfico humano e da escravidão moderna. Eu vou dar alguns dados estatísticos aqui que pode ser que já tenham sido mencionados na direção, mas vamos reforçá-los. Eles nos foram enviados pelo Quartel Internacional e são estatísticas de 2020 e deste mesmo ano 2021. E indicam que hoje existem mais de 40 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo afetados pela escravidão moderna e pelo tráfico de pessoas. Entre estes, mais de 15 milhões estão em casamentos forçados, mais de 24 milhões estão em situações de trabalho forçado e cerca de 30% dos explorados são crianças. Além disso, com o aumento do número de refugiados no Brasil, nós poderíamos dizer também que no nosso próprio país tem aumentado o número da escravidão moderna. Pessoas sendo traficadas e escravizadas. Quanta maldade, quanto medo e traumas gerados em tantas e tantas vidas. E no meio de todo esse contexto, é possível não ter medo? Davi, em seu tempo, também teve inúmeros motivos para ter medo, porque nós sabemos que ele foi perseguido e jurado de morte e teve de viver vagando pelos penhascos e cavernas para tentar se esconder e salvar a sua própria vida. Contudo, ainda assim, ele declarou no versículo 1 do Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A chave para Davi não ter medo, e que é a mesma para nós também, estava no seu profundo relacionamento com Deus. Lembremos que ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E certamente não foi em vão, não foi à toa que ele recebeu este título. E esse profundo relacionamento de Davi com Deus lhe permitia ter grandes convicções de quem Deus era para ele. E ele menciona neste versículo 1 do Salmo 27 que o Senhor era a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza. Luz que dissipa as ansiedades e os perigos da escuridão. Salvação que garante a derrota de todos os adversários. Fortaleza que é o abrigo contra todo o perigo. Contudo, Davi não vive sem medo porque não tem motivos para temer. Ao contrário, ele não nega que havia perigos e ameaças sérias e reais para ele. No versículo 2 ele menciona malfeitores que o queriam destruir, opressores e inimigos. Ele ainda menciona algumas hipóteses ameaçadoras, mas que eram bem possíveis de acontecer pelo fato de ele sempre estar envolvido em guerras. Por exemplo, no versículo 3, ele fala sobre a possibilidade de um exército se acampar contra ele. No versículo 4, ele fala se a guerra estourasse contra ele. Mas ele afirma que ainda assim, ele não se atemorizaria e teria confiança. No versículo 5 ele afirma, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, ele me acolherá. Novamente, ele não nega aqui que os dias de adversidade existem, mas ao mesmo tempo ele tem a certeza de que Deus não o deixará desamparado, mas que ele o protegerá, o acolherá, quando e se esses dias chegarem. Isso me lembra também as palavras que o mesmo Davi falou no Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu
estás comigo. Portanto, nós vemos no versículo 5 do Salmo 27, ele mencionando que Deus o oculta, Deus o esconde, Deus o acolhe. E no Salmo 23, Deus está com ele, é a afirmação que ele faz, tu estás comigo. E ele pode ter essa certeza, eu repito novamente, devido à profunda comunhão que ele mantinha com o Senhor, que nós veremos expressa no versículo 4 do Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi era um homem de agenda cheia, porque era rei e estava envolvido em guerras. Tinha uma vida agitada e frenética como nós temos. Contudo, ele tinha prazer em estar diariamente na presença do Senhor, para contemplar e meditar. Eu diria que essas são disciplinas espirituais cada vez mais difíceis de serem praticadas em nossos dias, mas que tampouco eram fáceis para Davi praticar esses exercícios. E a partir do acolhimento que ele encontra na presença do Senhor, como ele diz, na casa do Senhor, no seu templo, é que ele encontra coragem, abrigo e orientação para vencer os seus inimigos e todas as adversidades sem ter medo. E aí vem um desafio para nós. Observemos que Davi não apenas pedia ao Senhor que o ajudasse a viver na sua presença, contemplar a sua beleza e meditar no seu templo, mas ele entende que caberia a ele próprio buscar fazer isso. No versículo 4 que nós já lemos, ele diz, eu buscarei, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E no versículo 8 ele volta a dizer, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Era como se ele estivesse ouvindo Deus sussurrar nos ouvidos dele, busque a minha presença. E ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ou seja, ele deveria se dispor, como de fato ele dá a entender para nós que ele fez, a abrir espaço em sua agenda para buscar momentos na presença do Senhor em contemplação, em meditação. Até porque ele entendeu que o próprio Deus queria que ele assim o fizesse. Isso me fez lembrar as palavras de Jesus em Mateus 7, 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E aí, a partir do versículo 7 até o versículo 12, Davi começa a clamar. E por conta desse relacionamento íntimo e seguro que ele tinha com Deus, ele chega ao ponto de rasgar o seu coração na presença do Senhor e clama com intensidade. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus, da minha salvação. Contudo, a questão, meus irmãos, é a seguinte. Nós sabemos que muitas pessoas em nossa vizinhança, em nossa cidade, país, no mundo, estão cercadas de inimigos, adversários, cercadas de pessoas que respiram crueldade, para usar as palavras que o próprio Davi menciona no Salmo 27, versículos 11 e 12. E pensamos especificamente hoje nas vítimas do tráfico humano e da escravidão moderna. Ou essas pessoas não sabem clamar a Deus ou nem conseguem fazê-lo diante da situação tão desesperadora na qual elas vivem. E aí? Aí entramos nós, a igreja, o corpo de Cristo na terra. Nós podemos clamar por elas, como estamos sendo conclamados hoje a fazê-lo. Sabem que, às vezes, eu confesso para vocês, para mim, é difícil saber como orar por essas pessoas que são vítimas de uma situação tão cruel e desesperadora.
Mas olhando para o clamor de Davi aqui no Salmo 27, eu pensei que essas podem ser palavras de clamor por essas vítimas do tráfico e da escravidão moderna. E eu transformei, se eu posso assim dizer, as palavras de clamor de Davi dos versículos 7, 9, 10 e 12 neste clamor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão e responde. Não escondas, Senhor, a tua face das vítimas do tráfico humano e da escravidão moderna. Tu és o auxílio delas. Não as deixes nem as abandones, ó Deus da nossa salvação. Porque se o pai e a mãe delas as abandonarem, o Senhor as acolherá. Não entregues essas pessoas à vontade dos seus adversários, pois contra elas se levantaram os que respiram crueldade. Mas além de clamar, nós podemos também ser a resposta de Deus para as vidas de algumas dessas pessoas por meio de trabalhos de conscientização que podem livrá-las de caírem nas mãos dessa rede do mal. Anos atrás, nós fomos fazer essa campanha de conscientização no Parque do Ibirapuera. E dentre as muitas pessoas com quem nós falamos, nós conversamos com uma senhora que estava ali fazendo a sua caminhada, e quando ela nos ouviu e pegou o material, ela começou a ficar agitada, nervosa e disse algo mais ou menos assim: eu preciso falar urgente com a minha filha, porque eu acho que ela está caindo nesta cilada. Ela se despediu de nós e enquanto retomava a sua caminhada, nós já a vimos pegando no celular e ligando e falando com alguém. Esperamos e nós cremos que ali Deus usou as nossas vidas para que alguém tenha sido liberta. No meio de tanta maldade, é possível acreditar que nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes? Para Davi era. Apesar de ele viver como um fugitivo, perseguido, falsamente acusado, jurado de morte, ele afirmou no versículo 13 do Salmo 27, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A bondade é um atributo de Deus. Deus que está acima e além de toda a maldade e injustiça que nos cercam. Nada pode mudar o fato de que Deus é bom. Isso é um fato inquestionável. Sendo assim, não importam quais sejam as lutas que você esteja enfrentando ou que outros estejam enfrentando, segure firme nas promessas de Deus. Espere confiadamente ver a bondade de Deus, não apenas quando você chegar ao céu, mas já nas atividades comuns do seu viver diário nesta terra. E acolha as palavras finais de Davi com muita fé no seu coração, quando no versículo 14 ele diz: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. O fato é que quanto mais desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, como era o caso de Davi, mais facilmente nós podemos aguentar a espera por Deus e pelo seu agir, tanto em nosso favor quanto em favor de outras pessoas. E aguardar sem perdermos a confiança enquanto esperamos, mas tendo uma espera positiva e esperançosa e segura. Este é o desafio para cada um de nós, que com a ajuda do próprio Senhor, mas também com nossa própria disposição de buscar e bater, nós sejamos esse tipo de cristãos. Amém.